As asas de uma aeronave são superfícies desenhadas para produzir sustentação quando movidas rapidamente no ar. O desenho particular para uma dada aeronave depende de uma série de fatores, tais como tamanho, peso, aplicação da aeronave, velocidade desejada em voo e no pouso, e razão de subida desejada. As asas de uma aeronave de asas fixas são chamadas de asa esquerda e asa direita, correspondendo à esquerda e à direita do piloto, quando sentado na cabine. As asas da maioria das aeronaves atuais são do tipo cantilever, ou seja, elas são construídas sem nenhum tipo de escoramento externo. O revestimento faz parte da estrutura da asa e suporta parte dos estresses da asa. Outras asas de aeronaves possuem suportes externos, montantes, estais, etc., para auxiliar no suporte da asa e das cargas aerodinâmicas e de pouso. Tanto as ligas de alumínio como as de magnésio são utilizadas na construção de asas. A estrutura interna consiste de longarinas e vigas de reforço no sentido da envergadura, e nervuras e falsas nervuras no sentido da corda, do bordo de ataque para o bordo de fuga. As longarinas são os membros estruturais principais da asa. O revestimento é preso aos membros internos e poderá suportar parte dos estresses da asa. Durante o voo, cargas aplicadas, impostas à estrutura primária da asa, atuam primariamente sobre o revestimento. Do revestimento, elas são transmitidas para as nervuras, e das nervuras para as longarinas. As longarinas suportam toda a carga distribuída e também os pesos concentrados, tais como a fuselagem, o trem de pouso e, em aeronaves multimotoras, as nacelles ou pilões. A asa, tal qual a fuselagem, pode ser construída em seções. Um tipo muito usado compõe-se de uma seção central com painéis externos e pontas de asa. Outro arranjo pode conter projeções da fuselagem, como partes integrantes da asa, ao invés da seção central. As janelas de inspeção e portas de acesso são geralmente localizadas na superfície inferior da asa, intradorso. Há também drenos na superfície inferior, para escoar a umidade que se condensa ou os fluidos. Em algumas aeronaves há até locais onde se pode andar sobre a asa. Em outras, há pontos para apoio de macacos sob as asas. Diversos pontos nas asas são localizados através do número da estação. A estação de asa zero está localizada na linha central da fuselagem e todas as estações de asa são medidas a partir daí, em direção às pontas, em polegadas. Geralmente, a construção de uma asa baseia-se em um dos três tipos fundamentais: monolongarina, multilongarina ou viga em caixa. Os diversos fabricantes podem adotar modificações desses tipos básicos. A asa monolongarina incorpora apenas um membro longitudinal principal em sua construção. As nervuras ou paredes suprem o contorno ou formato necessário ao aerofólio. Apesar do tipo estreitamente monolongarina não ser comum, esse tipo de desenho, modificado pela adição de falsas longarinas ou de membros leves ao longo do bordo de fuga, como suporte para as superfícies de controle, é às vezes utilizado. A asa multilongarina incorpora mais de um membro longitudinal principal em sua construção. Para dar contorno à asa, inclui-se geralmente nervuras e paredes. A asa do tipo viga em caixa utiliza dois membros longitudinais principais com paredes de conexão para dar maior resistência e fazer o contorno de asa. Pode-se usar uma chapa corrugada entre as paredes e o revestimento externo liso para que possa suportar melhor as cargas de tensão e compressão. Em alguns casos, usa-se reforçadores pesados, ao invés das chapas corrugadas. Às vezes, usa-se uma combinação de chapas corrugadas na superfície superior e reforçadores na superfície inferior. Dependendo das características de voo desejadas, as asas serão construídas em diferentes formas e tamanhos. Além da configuração dos bordos de ataque e fuga, as asas são também desenhadas para prover certas características de voo desejáveis,
tais como grande sustentação, balanceamento ou estabilidade. Certas características da asa causarão outras variações no projeto. A ponta de asa pode ser quadrada, redonda ou até mesmo pontuda. Ambos, o bordo de ataque e o de fuga, podem ser retos ou curvos. Em adição, a asa pode ser afilada, de forma que a corda nas pontas seja menor que na raiz da asa. Muitos tipos de aeronaves modernas utilizam asas enflechadas para trás. As vigas de reforço ou reforçadores, como mostrado na figura 1.11. As longarinas são os principais membros estruturais da asa. Elas correspondem às longarinas da fuselagem. Correm paralelamente ao eixo lateral, ou em direção às pontas da asa e são geralmente presas à fuselagem através das ferragens da asa, de vigas ou de um sistema de armação metálica. As principais partes estruturais de uma asa são as longarinas, as nervuras ou paredes. E as longarinas de madeira podem ser classificadas geralmente em 4 tipos diferentes, de acordo com a configuração de sua seção transversal. Como mostrado na figura 1.12, elas podem ser parcialmente ocas, no formato de uma caixa, sólidas ou laminadas, retangulares ou em forma de I. As longarinas podem ser feitas de madeira ou metal, dependendo do critério de desenho de uma determinada aeronave. A maioria das aeronaves recentemente produzidas utiliza longarinas de alumínio sólido extrudado ou pequenas extrusões de alumínio rebitadas juntas para formar uma longarina. O formato da maioria das longarinas de madeira é mostrado na figura 1.12. O formato retangular, figura 1.12a, pode ser sólido ou laminado. A figura 1.12b é uma viga I que foi desbastada lateralmente para reduzir seu peso, mantendo uma resistência adequada. A longarina em caixa, figura 1.12c, é construída em compensado e espruce sólido. A longarina I, figura 1.12d, pode ser construída em madeira ou em alumínio extrudado. A construção de uma longarina I geralmente consiste de uma armação, uma placa e algumas ripas, que são extrudadas ou em ângulo. A armação forma o corpo principal da longarina. As ripas podem ser extrusões, ângulos formados ou aplainadas, e são presas à armação. Esses membros suportam os esforços de flexão da asa e também formam uma base para a fixação do revestimento. Um exemplo de longarina oca ou internamente rebaixada é mostrada na figura 1.12e. A figura 1.13 mostra as configurações de algumas longarinas metálicas. A maioria das longarinas metálicas são feitas de seções de liga de alumínio extrudado, com seções da armação de liga de alumínio, rebitadas a ela para dar maior resistência. Apesar dos formatos da figura 1.13 serem os mais comuns, a configuração da longarina pode assumir muitas formas. Por exemplo, uma longarina pode ser feita a partir de uma placa ou de uma armação. A placa de armação, figura 1.14, consiste de uma placa sólida com reforçadores verticais que aumentam a resistência da armação. Algumas longarinas são construídas de forma diversa. Umas não possuem reforçadores, outras possuem furos flangeados para reduzir o peso. A figura 1.15 mostra uma longarina de armação metálica, feita com uma cobertura superior, uma cobertura inferior e tubos de conexão vertical e diagonal. Uma estrutura pode ser desenhada de forma a ser considerada à prova de falha. Em outras palavras, se um dos membros de uma estrutura complexa falhar, algum outro membro assumirá sua carga. Uma longarina construída à prova de falha é mostrada na figura 1.16. Essa longarina é constituída de 2 seções. A seção superior consiste de uma cobertura rebitada à placa de armação. A seção inferior é uma extensão simples, consistindo de uma chapa e uma armação. Essas 2 seções são unidas para formar a longarina. Se qualquer uma dessas seções falhar, a outra seção ainda consegue suportar a carga, a qual é o dispositivo à prova de falha. Via de regra, uma asa possui 2 longarinas.
Uma delas é geralmente localizada próximo ao bordo de ataque da asa, e a outra fica normalmente a 2/3 da distância até o bordo de fuga. Qualquer que seja o tipo, a longarina é a parte mais importante da asa. Quando outros membros estruturais da asa são submetidos à carga, eles transferem a maioria do estresse resultante às longarinas da asa. Nervuras são membros estruturais que compõem a armação da asa. Elas geralmente estendem-se do bordo de ataque até a longarina traseira ou até o bordo de fuga. São as nervuras que dão à asa sua curvatura e transmitem os esforços do revestimento e reforçadores para as longarinas. As nervuras são utilizadas também em ailerons, profundores, lemes e estabilizadores. As nervuras são fabricadas em madeira ou metal. Tanto as metálicas como as de madeira são utilizadas com longarinas de madeira, enquanto apenas as nervuras de metal são usadas nas longarinas metálicas. Além das longarinas dianteira e traseira, há uma longarina de aileron ou falsa longarina. Esse tipo de longarina estende-se por apenas uma parte da envergadura e dá suporte às dobradiças do aileron. Os tipos mais comuns de nervuras de madeira são a armação de compensado, a armação leve de compensado e o tipo treliça. Desses 3 tipos, o tipo treliça é o mais eficiente, porém não tem a simplicidade dos outros tipos. Essas coberturas são geralmente feitas do mesmo material da nervura. Elas reforçam e fortalecem a nervura e fornecem uma superfície de fixação para o revestimento. Uma nervura leve de compensado pode ter uma cobertura laminada, especialmente no bordo de ataque. Uma cantoneira contínua reforça a cobertura da nervura. Ela ajuda a prevenir empenamentos e melhora a junção colada entre a nervura e o revestimento, pois pode-se adicionar pequenos pregos, uma vez que esse tipo de nervura resiste melhor que as outras à utilização de pregos. A figura 1.18 mostra a estrutura básica longarina canervura, de uma asa de madeira, junto com outros membros estruturais. Vários tipos de nervuras estão também ilustrados. Em adição à nervura de asa, às vezes chamada de nervura plana, ou mesmo nervura principal, aparecem também nervuras dianteiras e nervuras traseiras. As nervuras dianteiras dão ao bordo de ataque a necessária curvatura e suporte. A nervura de asa, ou nervura plana, estende-se desde o bordo de ataque da asa até a longarina traseira e, em alguns casos, até o bordo de fuga da asa. A nervura traseira é normalmente a seção mais estressada, na raiz da asa, próxima ao ponto de fixação da asa à fuselagem. Dependendo de sua localização e método de fixação, uma nervura traseira pode ser chamada de nervura parede ou de compressão, caso ela seja desenhada para absorver cargas de compressão que tendem a unir as longarinas da asa. Uma vez que as nervuras têm pouca resistência lateral, elas são reforçadas em algumas asas através de fitas entrelaçadas acima e abaixo das seções da nervura para evitar movimento lateral. Os estais de arrasto e de anti-arrasto cruzam-se entre as longarinas para formar uma armação resistente às forças que atuam sobre a asa no sentido da corda da asa. Esses estais também são conhecidos como tirante ou haste de tensão. Os cabos projetados para resistir às forças para trás são conhecidos como estais de arrasto. Os estais de anti-arrasto resistem às forças para a frente, na direção da corda da asa. Os encaixes de fixação da asa dão um meio de fixar a asa à fuselagem da aeronave. A ponta de asa é geralmente uma unidade removível, parafusada às extremidades do painel da asa. Uma das razões é a vulnerabilidade a danos, especialmente durante o manuseio no solo e no taxiamento. Sua cobertura é fixada através de parafusos de cabeça escareada e presa às longarinas em 4 pontos, por parafusos de 1/4 de polegada. O bordo de ataque da ponta de asa é aquecido pelo duto de antigelo. O ar quente é liberado através de uma saída na superfície superior da ponta de asa. Para verificar o funcionamento da luz de navegação,
Antigamente se usava uma vareta de lucite que levava a luz até o bordo de ataque. Hoje em dia usa-se uma placa de acrílico transparente que se ilumina e é facilmente visualizado da cabine. A asa é feita de longarinas, nervuras e revestimento superior e inferior. Com poucas exceções, as asas desse tipo são de revestimento trabalhante. Esse tipo de construção permite a instalação de células de combustível de borracha, ou pode ser selado para suportar o combustível, sem as células ou tanques usuais. Esse tipo de asa com tanque integral é conhecida como asa molhada, e é a mais utilizada nos modernos aviões. Uma asa que utiliza uma longarina em caixa não apenas aumenta a resistência e reduz o peso, mas também possibilita a asa servir como tanque de combustível quando adequadamente selada. Tanto os materiais formados por sanduíche de colmeia de alumínio, como os de colmeia de fibra de vidro, são comumente usados na construção de superfícies de asa e de estabilizadores, paredes, pisos, superfícies de comando e compensadores. Uma nacelle de motor consiste de revestimento, carenagens, membros estruturais, uma parede de fogo e os montantes do motor. O revestimento e as carenagens cobrem o exterior da nacelle. Ambos são geralmente feitos de folha de liga de alumínio, aço inoxidável, magnésio ou titânio. O sanduíche de alumínio é feito de um núcleo de colmeia de folha de alumínio, colada entre duas chapas de alumínio. O sanduíche de fibra de vidro consiste de um núcleo de colmeia colado entre camadas. Na construção de estruturas de aeronaves de grande porte, e também em algumas aeronaves de pequeno porte, a estrutura em sanduíche utiliza tanto o alumínio como materiais plásticos reforçados. Os painéis de colmeia são geralmente núcleos celulares leves, colocados entre dois finos revestimentos tais como o alumínio, madeira ou plástico. O material de colmeia para aeronaves é fabricado em diversos formatos, mas geralmente tem espessura constante ou afilada. Um outro tipo de construção é apresentado na figura 1.24. Neste caso, a estrutura em sanduíche do bordo de ataque da asa é colada à longarina metálica. As nacelles ou casulos são compartimentos aerodinâmicos usados em aeronaves multimotoras, com o fim primário de alojar os motores. Possuem formato arredondado ou esférico e geralmente estão localizados abaixo, acima ou no bordo de ataque da asa. No caso de um monomotor, o motor é geralmente montado no nariz da aeronave, e a nacelle é uma extensão da fuselagem. A armação geralmente consiste de membros estruturais semelhantes aos da fuselagem. Ela contém membros que se estendem no sentido do comprimento, tais como as longarinas e reforçadores, e membros que se estendem no sentido da largura e verticalmente, tais como as paredes, cavernas e falsas nervuras. Uma nacelle também contém uma parede de fogo, que separa o compartimento do motor do resto da aeronave. Essa parede é normalmente feita em chapa de aço inoxidável, ou em algumas aeronaves de titânio. Um outro membro da nacelle são os montantes, ou berço do motor. O berço é geralmente preso à parede de fogo, e o motor é fixado ao berço por parafusos, porcas e amortecedores de borracha que absorvem as vibrações. Os berços são projetados para suprir certas condições de instalação, tais como a localização e o método de fixação do berço e as características do motor que ele deverá suportar. Um berço é geralmente construído como uma unidade que pode ser rapidamente e facilmente separada do resto da aeronave. Os berços são geralmente fabricados em tubos soldados de aço cromo, molibdênio e fusões de cromo, níquel, molibdênio são usadas para os encaixes expostos a altos estresses. Para reduzir a resistência ao avanço em voo, o trem de pouso da maioria das aeronaves ligeiras ou de grande porte é retrátil. A parte da aeronave que aloja o trem de pouso é chamada nacelle do trem. O termo carenagem geralmente aplica-se à cobertura removível daquelas áreas, onde se requer acesso regularmente, tais como motores, seções de acessórios e áreas de berço ou da parede de fogo.
Alguns motores convencionais de grande porte são alojados em carenagem tipo gomos de laranja. Os montantes da carenagem inferior são presos às dobradiças por pinos que travam automaticamente no lugar, mas podem ser removidos por um simples puxão de um anel. Os painéis laterais são mantidos abertos por pequenas hastes. O painel superior é mantido aberto por uma haste maior, e o painel inferior é seguro na posição aberto através de um cabo e uma mola. Todos os 4 painéis são travados na posição fechado por linguetas de travamento, que são presas fechadas através de travas de segurança com mola. As carenagens são geralmente construídas em liga de alumínio. Contudo, geralmente usa-se aço inoxidável no revestimento interno traseiro da seção de potência, para flaps de arrefecimento e próximo às aberturas dos flaps de arrefecimento e também para dutos de refrigeração de óleo. Nas instalações de motores a jato, as carenagens são desenhadas de forma bem alinhada com o fluxo de ar sobre os motores para protegê-los contra danos. O sistema completo de carenagens inclui uma carenagem de nariz, carenagens superior e inferior com dobradiças removíveis e um painel de carenagem fixo. Ajudam a direcionar o voo da aeronave. As superfícies fixas são o estabilizador horizontal e o estabilizador vertical. As superfícies móveis são o leme e os profundores. A empenagem é também conhecida como seção de cauda, e na maioria das aeronaves consiste de um cone de cauda, superfícies fixas e superfícies móveis. O cone de cauda serve para fechar e dar um acabamento aerodinâmico à maioria das fuselagens. Outros componentes de uma típica empenagem são mais pesados que o cone de cauda. São eles, as superfícies fixas que estabilizam a aeronave e as superfícies móveis que ajudam a direcionar o voo da aeronave. As superfícies fixas são o estabilizador horizontal e o estabilizador vertical. As superfícies móveis são o leme e os profundores. O estresse em uma empenagem também é suportado como em uma asa. As cargas de flexão, torção e cisalhamento criadas pelo ar passam de um membro estrutural para o outro. Cada membro absorve parte do estresse e passa o restante para os outros membros. A sobrecarga de estresse eventualmente alcança as longarinas, que transmitem-na à estrutura da fuselagem.